Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. No vídeo de hoje, vamos corrigir a questão 125 do caderno amarelo do Enem de 2019, primeira aplicação. Essa questão envolve a chamada Lei de Hess. O enunciado da Lei de Hess é o seguinte: a variação de entalpia envolvida numa reação química sob certas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos, seja a reação executada numa única etapa, seja em várias etapas sucessivas. O que significa isso? Isso significa que o calor liberado ou absorvido numa reação química só depende de quem são os reagentes e de quem são os produtos, do que você tinha no início e do que você tem no final. Não depende do caminho para sair desse início e chegar no fim. E qual que é a implicação disso? Se a gente tiver uma reação química, que a gente não sabe o ΔH dela, não sabe a variação de entalpia dela, e tiver várias outras que a gente sabe, se somando essas várias outras de maneira adequada, a gente chega naquela que a gente quer saber o ΔH dessa reação será a soma daquelas outras. Tá? A questão que nós vamos resolver, nós vamos usar esse princípio. Vamos para ela? Então, o enunciado é o seguinte: a glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos, que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose se converte em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são mostradas respectivamente a seguir. Aí vem as duas equações e faz a seguinte pergunta: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? Então, a primeira preocupação que pode vir aqui, eu não sei qual que é a fórmula da glicose, eu não sei qual que é a fórmula do ácido lático. Vamos prestar atenção no texto. Ele fala aqui que as equações que ele apresenta são respectivamente da glicose. Então, a primeira substância que ele mostra a combustão é a glicose. Então, a glicose é essa substância aqui, C6H12O6. E a substância seguinte que ele mostra a combustão é o ácido lático. Então, ácido lático é essa outra substância aqui, o CH3CHOHCOH. Tá. O que nós vamos fazer? Ele quer saber a informação a respeito do processo anaeróbico. O que é o processo anaeróbico? O processo na ausência de oxigênio. E aí no texto ele fala que quando as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio, ou seja, quando elas estão em processo anaeróbico, a glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar achar o ΔH dessa reação em que a glicose vira duas moléculas de ácido lático. E o que a gente vai usar para fazer isso? A lei de Hess. Nós vamos tentar somar adequadamente essas duas equações que a gente tem, que é da combustão da glicose e da combustão do ácido lático, e achar esse processo, essa reação da conversão de glicose em ácido lático, que é a conversão anaeróbica.
Tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a reação é glicose virar ácido lático. Então, eu preciso de glicose como reagente. Eu vou simplesmente copiar a primeira equação, tá? Porque ela me dá a glicose como reagente. Agora, eu preciso do ácido lático como produto. E eu tenho o ácido lático na segunda equação, que é essa primeira substância aqui da equação. Só que ele está como reagente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa equação, só que ao contrário. Como assim ao contrário? Eu vou copiar o que é reagente como produto e o que é produto como reagente. Além disso, tem um outro detalhe. No processo anaeróbico, é dito no enunciado, em que a glicose não vira uma molécula de ácido lático, vira duas moléculas de ácido lático. Então, além de inverter a equação, nós vamos copiar tudo multiplicado por 2. Então, por exemplo, os 3 mol de CO2 e 3 mol de H2O que eram produtos vão virar reagentes e eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6 mol de CO2 e 3 vezes 2, 6 mols de H2O. O ácido lático e o oxigênio, que eram reagentes, eu vou copiar como produto. 1 mol de ácido lático vezes 2, 2 mol de ácido lático. E 3 mols de gás oxigênio vezes 2, 6 mol de gás oxigênio. Tá. Mas qual que será o ΔH dessa reação? Primeira coisa, eu copiei ela invertida. Então, o sinal do ΔH também se altera. Vai ser invertido. Era negativo, passa a ser positivo. Outra coisa, para ter os 2 mols de ácido lático, a gente copiou dobrando tudo, que não posso dobrar só o ácido lático. Então, o ΔH também irá dobrar. O que você fez com a equação, você faz com o ΔH. Então, vou multiplicar o ΔH por 2. Isso aqui vai dar 2.688. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas equações e ver se eu chego aonde eu quero chegar, que é uma molécula de glicose virar duas de ácido lático. O que é somar equações? Você cancela o que estiver igual nos reagentes e produtos antes e após a seta e traz o resto para baixo. Mas antes de trazer tudo para baixo, vamos ver o que está igual aqui antes e após a seta. Eu tenho 6 mol de CO2 antes da seta e 6 mol de CO2 depois da seta. Posso cancelar. Eu tenho também 6 mol de H2O antes da seta e 6 mol de H2O depois da seta. Posso cancelar. E tenho também 6 mols de O2 antes da seta e 6 mols de O2 depois da seta. Posso cancelar. Não tem nada mais igual antes e após a seta que eu possa cancelar. Então, eu vou trazer o resto para baixo. Sobrou o quê? Sobrou a glicose e sobrou os 2 mols de ácido lático. Olha, é exatamente o que eu queria que estava lá no enunciado. 1 mol de glicose virando 2 mols de ácido lático. Mas qual será o ΔH dessa reação? Eu cheguei nessa reação somando essas outras duas aqui, não é? Então, pela lei de Hess, o ΔH dessa reação será a soma dos dois valores das equações que foram usadas para chegar nela. Então eu vou somar menos 2.800 com 2.688. O valor negativo é maior, vai dar um número negativo, e fazendo a conta aqui dá menos 112 kJ. Tá? O que significa o número negativo? Em equações termoquímicas, ΔH positivo significa processo endotérmico, absorve energia. E ΔH negativo significa processo exotérmico, libera energia. Então, essa reação vai liberar
102 kJ por cada mol de glicose. Né? Por que é menos vantajoso? O processo na presença de oxigênio é a primeira equação aqui, ó. Ela libera 2.800. Na ausência de oxigênio, então libera bem menos. Tá? Espero que vocês tenham gostado da correção. Quem gostou, eu peço aí que se inscreva no canal para poder receber notificações de novos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.